Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Linguagem de Programação 2, sobre o módulo 2. Nessa aula sob demanda 8, nós iremos resolver a atividade de estudo 10, que reforça os seus conteúdos sobre herança e polimorfismo. Então, eu estou aqui com o Visual Code aberto e nós iremos resolver as questões da atividade de estudo 10. Então, eu vou aqui criar uma pasta. Vai ser aula sob demanda 8, então deixa eu ver aqui, aula sob demanda 8. E nós iremos criar um arquivo chamado atividade de estudo 10, questão 1. Já. Serão cerca de 10 questões, né? Geralmente a gente trabalha com isso. Então, deixa eu só criar aqui para a gente adiantar. Se tiver, obviamente, uma restrição com o nome da classe, talvez precise, né? Então, a gente vai deixar aqui todas as questões já prontas para a gente iniciar. Enquanto isso, você pode abrir através do link da descrição do material que está disponível aí, a atividade de estudo. Então, lá tem exatamente as questões que vocês irão resolver. E aqui eu vou fazer a resolução com vocês, né? Então, questão 9 e a questão 10. Bom, já estão todos aqui, e agora eu vou fazer exatamente a questão 1. Bom, eu vou copiar e colar a pergunta da questão 1. Ele pergunta o seguinte: o que é herança? E qual a diferença entre herança múltipla e a diferença de herança simples? Bom, aqui como é uma pergunta apenas, aí foi criada a classe para reservar essa informação, né, um arquivo de TXT, e aí a gente vai basicamente aqui criar a resposta. Então, eu vou definir o que é herança e definir e mostrar a diferença entre elas, certo? Então, herança, na definição, basicamente, herança seria um conjunto, né, ou um mapeamento, basicamente, do tipo árvore. Você consegue ter essa hierarquia do tipo árvore nos relacionamentos que existe entre as classes. Nós teremos exatamente uma classe mãe e nós temos as classes descendentes que herdam características dessa classe principal, certo? Então, a gente pode ter exatamente um conjunto de representado através de uma representação através de árvores, e eu vou ter exatamente o conceito de que a classe que está mais acima, ela tem exatamente atributos e métodos mãe, nesse caso é como se fosse a definidora, e as que são exatamente descendentes dela são as classes filhas, que são exatamente as características dessa classe principal. Então, a gente vai ter um reaproveitamento de código também, né? Nesse caso, seria a vantagem do uso desse. Não é um reaproveitamento, nesse caso, por conta do conceito da herança, ele já é dessas características, então não preciso necessariamente fazer os mesmos métodos ou atributos instanciados lá dessa forma, certo? Bom, então, seria um mapeamento do tipo árvore, do tipo árvore de relacionamentos, né, nesse caso, em que a classe progenitora, no caso em que a classe descendente, na verdade, descendentes, herdam características e comportamentos da classe progenitora. Pode ser algo assim, certo? E tem exatamente o conceito do que seria herança simples e herança múltipla. Basicamente, a diferença é que na herança simples, nós temos exatamente, cada classe pode ter apenas uma superclasse, embora uma superclasse pode ter várias superclasses, e na herança múltipla, é a capacidade que uma classe pode possuir, nesse caso, pode possuir mais de uma superclasse, herdando as várias variáveis e métodos combinados de todas as superclasses. Por exemplo, o conceito, né, de uma herança, no caso a classe A, herda características da classe B, e a classe B, por sua vez, herda características da classe C. Então, a classe C vai ter exatamente
características da classe B e da classe A ao mesmo tempo, certo? Então, a herança simples é o seguinte, no caso, cada classe pode ter apenas uma superclasse, embora que uma superclasse pode ter várias classes descendentes. Por exemplo, a classe, exemplo, não posso até dar um exemplo, mas uma questão não pede, né? Tipo, a classe pessoa é a classe superior, né, nesse caso, a superclasse, né? Vou colocar aqui super. E podemos ter outras classes que é da característica da classe pessoa. Por exemplo, pessoa física e pessoa jurídica. Bom, essa aqui seria um exemplo. E a herança múltipla no caso, seria a capacidade de uma classe possuir mais de uma superclasse. E herdar características e atributos, características e comportamentos. Delas. De todas as superclasses, né? De todas as superclasses. Por exemplo, eu vou usar esse mesmo exemplo de classe pessoa e as outras classes. E eu vou dar um exemplo aqui de dentro de uma pessoa física, podemos ter um cliente, podemos ter um funcionário, por exemplo. E aqui pode ser exatamente o patrão, né? Por exemplo, sei lá, algo assim. Então, a classe cliente é da característica da classe pessoa física, que por sua vez é da característica da classe pessoa, certo? Esse aqui é um exemplo. Bom, agora vamos para a questão 2. Na questão 2, ele pede o seguinte, ele tem um código, no caso, ele pede para considerar o código apresentado na aula, mas também ele apresenta um diagrama, só uma representação através de uma figura, na verdade. Então, considerando o código das classes transportes, terrestres e automóveis apresentados na figura abaixo, ele tem uma figura, né, nesse caso no exercício, ele pede para adicionar os métodos gets e sets, e em seguida criar a classe principal com o método main, que cria o objeto da classe automóvel e chama os métodos gets e sets criados, inclusive as classes transportes, nesse caso as classes transporte terrestre. Então, observe no exemplo que é possível chamar todos os gets e sets herdados pela classe automóvel. Então, aqui essa classe que eu criei, né, que é a atividade de estudo 10, questão 2, vai ser a classe principal, e eu vou criar outras classes dentro desse programa, nessa pasta, que vai ser exatamente transporte terrestre e automóvel. Nesse caso, eu vou criar primeiro transporte, tem que ver a diagramação como está lá, tem somente um atributo, né? Por exemplo, tem a classe transporte.java. Ela tem apenas um atributo, que eu vou colocar como protected. O nome do atributo é int, no caso é do tipo inteiro, e é a capacidade. Então, o transporte tem uma capacidade. Aí ele pede para criar os métodos get e set, eu vou criar esses métodos e também criar o método toString e o construtor, certo? Então, eu vou criar aqui na ação de origem, vou criar aqui os métodos gets e sets. Então, já tem aqui. Vou criar também o método toString. E também vou criar aqui o método, o construtor. Bom, perfeito. Então, essa aqui é a classe mãe, né? A classe transporte. Aqui é um exemplo de herança múltipla, né? E eu vou criar outra classe aqui, que vai ser chamada de
pelo diagrama, seria terrestre, né? Então, terrestre, ponto Java. Eu vou ter nessa classe aqui atributos que são, no caso, número de rodas, então protect inteiro, int, num rodas. Vou ter também aqui os métodos gets e sets, então ação de origem, e adicionar aqui os métodos gets e sets. Também vou adicionar o método toString, então adicionar a opção de origem toString. E aqui eu vou editar o toString, colocar aqui, além do número de rodas, a capacidade nesse caso, do transporte. Então, capacidade mais capacidade no rodas. E aqui está dando um erro porque eu preciso, obviamente, extends da classe transporte. E aí, com base nisso, ele estende da classe transporte. E aqui está dando um erro por conta que eu preciso colocar, por exemplo, assim, olha só. É só um método string, né? Então, e aqui colocar também aspas. Bom, agora está correto. Também vou precisar, ele está dando um erro, vou adicionar o construtor. Vou adicionar aqui o construtor. E, por conta da capacidade, né, nesse caso ele criou o super, né, aqui nesse caso como atributo da classe transporte. Agora eu vou criar a classe automóvel. Então tem a classe transporte, tem a classe terrestre, e a classe automóvel vai herdar características da classe terrestre. Então, criando aqui uma classe automóvel.java. Nós iremos criar aqui, na classe automóvel, nós iremos criar os atributos o, número de portas e placa. Então, protect string co. Vou ter também o número de portas, protect int num portas. E também vou ter o protect placa, né? Protect, que é um string, a placa do automóvel. Também vou criar os métodos gets e sets aqui, então adicionar a ação de origem, vim aqui, adicionar os métodos gets e sets, e também vou precisar criar um método toString. Eu vou aproveitar aqui a estrutura desse, né? Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte, vou adicionar aqui o método toString. Quer dizer, o primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui extends. Deixa eu ver se eu consigo fazer o método toString já com a questão da herança, né? Extend de terrestre, de transporte. Será que consegue se fazer, na verdade? Eu vou adicionar aqui o método, o construtor, inserir a ação de origem, vim aqui no construtor, e aí, por conta da herança, ele já vai dar justamente capacidade, cor, no portas e placa. Eu acredito, nesse caso, como estende da outra, deveria vir também aqui, já vem a capacidade, né? Capacidade, desculpa, aquele extend de terrestre, né? Desculpa, então seria extend de terrestre, e não de transporte. E agora ele vai me dar justamente todas as opções. Então, eu vou adicionar aqui novamente ação de origem, adicionar um construtor, e também adicionar aqui justamente todos os atributos, né? E por conta da herança, ele vai vir também a capacidade, o número de rodas, o número de portas. Faltou aqui a capacidade. Tá certo, tá certo. Então, tem tudo bem, né? Capacidade, número de rodas, cor, número de portas e também a placa. Eu vou ver se a gente consegue fazer também um método toString aqui. Deixa eu ver como é que vai ficar. Ação de origem, adicionar um método toString, e ele vai vir aqui com cor, número de portas e placas apenas. Aí eu vou vir aqui e adicionar esses outros atributos. Então, capacidade, número de portas.
forma. A cor. Então, vou colocar aqui uma vírgula, pronto. Aí vai vir a cor, o completo, né? A informação completa. Bom, uma vez que você fez exatamente tudo isso, na questão, voltamos para a questão aqui do programa principal, ele pede para adicionar, finalizar a implementação delas adicionando os métodos get e set, a gente já adicionou. Em seguida, criar uma classe principal e criar um objeto da classe automóvel. Então, vou criar aqui um objeto carro, que é da classe automóvel. Então, automóvel, carro, recebe um new carro. Eu acho que depende do que a gente está. Obviamente, deixa eu só criar aqui o programa principal. Public static void main string args. Vou criar aqui um carro. Então, não, carro no caso automóvel. Carro recebe new automóvel. Bom, eu acho que ele pede chamar todos os métodos sets e gets criados, inclusive das classes transportes e terrestre. Ele pede, nesse caso, ele não pede para criar dessa forma que a gente geralmente faz, né? Então, eu vou ter que criar aqui um construtor vazio, dessa forma. Automóvel. Ele tá dando um erro. Peraí. Não, foi o seguinte. Eu vou criar aqui no plano principal somente esse carro. Deixa eu ver se eu consigo setar. Carro, ponto. Eu consigo pegar. Ele pede para setar, né? Então, é uma outra maneira, né? Set, ele pede para criar usar os métodos sets e gets, sem criar o construtor, na verdade, né? Então, vamos lá. Eu vou setar, o carro tem o quê? No automóvel tem a capacidade, então, carro.set capacidade, por conta da herança, por mais que não tenha na classe automóvel o método set carro, mas, quer dizer, setar a capacidade, isso aqui é por conta da classe transporte. Então, ele vai setar aqui a capacidade, um carro tem capacidade para 4 pessoas. Ele está dando um erro aqui. Cadê? É um pouco diferente, eu nunca faço assim não, mas será que é possível? Carro, ponto, eu vou setar também aqui o número de rodas, são 4. Tem um erro, deixa eu ver, e deixa eu ver se eu consigo retornar aqui somente essa informação. System, out, ponto, println, carro, ponto, toString. Se o carro não existisse, né? Aqui tá dando um erro, acho que tem que instanciar o objeto, né? Recebe new automóvel. O problema é que nesse caso não tem como setar essas informações aqui. Será que eu consigo fazer dessa forma? Eu teria que ter o construtor lá, né? Tem que ter um construtor automóvel da classe automóvel. Tipo public automóvel, mas dá um erro aqui, né? Questão 7. Questão 8, na verdade. Automóvel. Assim. Diz que dá um erro aqui. Por conta da herança, né, que existe. Adicionar automóvel for use sense.
Eu nunca fiz assim dessa forma, né? Na questão pede para criar um objeto da classe automóvel e chamar todos os métodos sets e gets criados. Porque nesse caso eu já setei ele dessa forma, né? Então, deixa eu ver se eu consigo ver na classe. Acho que talvez tem que fazer isso, né? Public transporte, assim, sem nada. Talvez, por conta da liberação da classe da mãe com construtor vazio, eu consigo fazer os construtores vazios também aqui. Public terrestre. E aqui eu acho que eu consigo agora criar o automóvel. Public automóvel vazio. Agora vai dar certo. Eu criei exatamente o carro e agora eu consigo setar, né, fazer os métodos. Quando eu crio um objeto com o construtor vazio, na verdade, tem duas formas de criar um objeto. Eu posso através de um construtor vazio, então preciso ter esse construtor vazio lá, porque automaticamente, quando não tem um construtor e eu coloco um construtor vazio assim, ele reconhece, então, pelo padrão da própria linguagem. Porém, quando eu crio um construtor lá na classe principal, na classe em si, já com os atributos setados nos parâmetros, nesse caso, o que vai acontecer? Eu só consigo permitir a criação de objetos com base nesse construtor. Porém, para que eu consiga acessar, fazer a chamada dos métodos diretamente, como fiz aqui, criei um objeto carro e acessei exatamente os métodos, para isso eu preciso criar o construtor vazio. Então, necessariamente, por mais que eu crie um construtor lá, eu teria que criar um construtor vazio para conseguir acessar esses outros métodos. Certo? Então, aqui eu vou setar também a capacidade. Eu já setei a capacidade, eu vou setar também a cor. Vou dizer que a cor do carro é branco. Vou setar o carro aqui com o num porta. Ele tem 4 portas. E eu acho que num portas eu coloquei como sendo... Não, que é get, né? Seria 7. Número de rodas, número de portas. Qual a outra coisa que tem? É a placa, né? Então, deixa eu pegar aqui. Carro. Muito, muito chato fazer isso, né? Separadamente. Mas a questão está pedindo assim. XX000. Vamos supor que seja essa aqui a placa. E aí, através do método string, eu faço, mas ele não pede para fazer pelo método string, mas sim pelo método get. Mas eu considero, se o professor está com preguiça, imagina os alunos. É porque ficaria, o método string já é para fazer exatamente esse retorno, né? Então, eu já acho interessante fazer diretamente através do construtor. Por exemplo, ele vai trazer justamente aqui o automóvel, com a capacidade, o número de rodas, a cor, a porta e a placa, né? Eu acho melhor fazer assim, né? Nesse caso, criar o objeto e já criar assim, olha só, automóvel, Fusca, recebe aqui new, automóvel, a capacidade dele é para 4 pessoas, tem 4 rodas, a cor, geralmente, eu vou colocar o Fusca tradicional, acho que talvez o vermelho, o número de portas, eu acho que tem 2, né? 2 portas, se eu não me engano. 2 portas. E a placa aqui, eu vou colocar outra placa aqui, XXY000. Bom, e aí eu vou vir aqui imprimir novamente outro carro, que é o Fusca.toString. Eu acho mais interessante a gente trabalhar assim, né, nesse caso. Mas a questão está abrindo dessa outra forma, né, que é criar os métodos pelos métodos gets. Então, aqui seria exatamente uma resposta mais direta, né, em uma só linha, 2 linhas, na verdade, e aqui seria justamente trazer todas as informações setadas, né, através da chamada do método, com os métodos sets, e para retornar aqui poderia ser, não precisaria criar o método string, mas sim acessando diretamente aqui a chamada, né, com os métodos gets, aí seria parecido com o que tem lá no nosso programa principal, aqui na classe automóvel, seria assim, olha só. Essa mesma informação eu vou colocar lá, vou colocar aqui na questão 2, e aí não vou fazer dessa forma, e sim dessa forma.
Então, eu vou colocar assim. Então, ele vai imprimir isso aqui que está em parênteses. Aí, obviamente, eu preciso pegar através dos gets. Então, seria carro.get capacidade, número de rodas. Carro.get número de rodas, cor. Seria carro.get número de rodas. Número de rodas não, número de get cor, nesse caso, né? Ponto get cor. Número de portas seria carro.get número de portas. E aqui a placa seria carro.get placa. Pronto. Então a gente já tem aqui basicamente tudo, né? Então, executando, basicamente tudo, não tudo, né? Eu acho que tá dando um erro aqui porque acho que eu não fechei o parênteses, né? Peraí, deixa eu só... Esse caso aqui, faltou fechar isso aqui, né? Bom, agora vai dar certo. Então, ele vai imprimir as informações com base na questão solicitada dessa forma. Ele vai imprimir da mesma forma porque eu programei dessa forma, mas aqui seria a forma, né, que a gente cria o objeto, e aqui seria uma forma de setar a informação do objeto já no construtor. Então, você tem essas duas formas, né, de fazer. Bom, vamos para a questão 3. Na questão 3, tem outra questão aqui bem grande, né, para se fazer, mas vamos lá. Então, diz o seguinte: hoje, os celulares estão cada vez mais sofisticados. MP3, MP4, acesso à web, câmera digital. Cria uma hierarquia de classes que possui no topo da hierarquia o celular mais básico. Essa questão é um pouco aberta, né? Aquele que simplesmente liga e atende as ligações e que vai sendo refinada com várias classes, com várias outras classes, que definem os celulares mais sofisticados e modernos. Para isso, usa a hierarquia e nos construtores da classe um operador super. A hierarquia defina um mínimo de 3 classes. Então, vamos ter que ter uma hierarquia de 3 classes, né? Em seguida, acrescente agora os métodos que darão funcionalidade do telefone móvel. Por exemplo, uma observação é que o método ligar e atender não precisa ser criado novamente nas classes filhas, por exemplo, uma vez que eles devem estar presentes na classe mãe da hierarquia, o celular mais simples nesse caso. Então, eu vou colocar aqui, eu vou criar 3 classes e vou chamar no programa principal, que vai ser exatamente essa classe, certo? Então, public static void main. Eu vou criar aqui a string de argumentos, né? Então, string args. Bom, então, deixa eu só ir fechando aqui as questões. Essa aqui foi a questão 2 que a gente já fez. E aí eu vou criar agora as outras. Vou criar aqui uma classe que vai ser exatamente a classe mais básica, que é um celular simples, um celular intermediário e um celular mais avançado. Eu vou colocar exatamente dessa forma, certo? Então, celular simples, .java. Uma outra classe chamada celular intermediário, intermediário.java. E um outro celular aqui, que é um celular avançado. Aí aqui eu vou usar um pouco da minha imaginação. Então, eu vou pegar o celular simples, só aqueles que ligam e desligam, né, nesse caso, né? Então, eu vou colocar aqui um atributo chamado protect, nesse caso, o modificador de acesso. Ele vai ser exatamente a característica dele, vou colocar aqui como string. Ele recebe apenas uma cor. E eu vou colocar aqui também, ele vai dar características dessa classe, eu vou colocar também aqui protected, para que ele tenha pelo menos alguns atributos, né? Por exemplo, int ou float, um peso. Então, ele tem um peso, uma cor, eu vou colocar também aqui uma marca. Protected string
marca. Somente isso, certo? Além de tudo, eu vou criar aqui o peso, a cor, a marca. Isso aqui, nesse caso, o celular intermediário tem um peso, uma cor, uma marca, e ele vai ter também aqui algumas outras características. Vamos colocar aqui, para a gente abstrair, o método ligar e desligar, certo? Então, eu vou primeiro fazer os métodos gets e sets para isso aqui, certo? Então, vou ação de origem, vou aqui no método gets e sets, gerar. Então, gerou aqui os métodos para mim. E agora eu vou fazer o nosso método toString. Então, ação de origem, o método toString. E também vou precisar fazer aqui o construtor, certo? Então, vou adicionar o método refatorar, que é a ação de origem, criar justamente o construtor com essas informações. Então, marca, seria interessante colocar a marca primeiro, né? Aqui tá marca, a cor e o peso. Tem um preço, obviamente, mas aí tá bom, somente isso. Vou também fazer o construtor, então, ação de origem, adicionar um construtor. E agora, eu vou precisar também criar, ele pedir para fazer o método ligar e desligar o telefone. Então, eu vou ter também aqui nessa classe, public void ligar celular, né, nesse caso, né? Pode ser ligar somente. Então, eu vou dar apenas uma mensagem systemout.print celular ligando. Pode ser ligado, né? O celular ligado. Talvez seja mais direto. E aí eu vou fazer um outro que seria um método de desligar o celular. Então, seria desligar. E aí, celular desligado. Se eu quisesse setar aqui, receber um próprio celular, nesse caso pode ser celular como parâmetro. Eu posso setar aqui o método, dizer qual é a marca, né? Por exemplo, tipo Samsung ligado, por exemplo. Posso fazer assim, concatenar isso aqui, para ficar mais chique, né? O celular que eu passei como parâmetro, celular.get marca mais ligado, assim. Vai ficar melhor. Então, e aqui o método desligar o celular. Então, vou colocar aqui celular desligado. Bom, seria exatamente isso, certo? Então, você pode usar aí da imaginação e criar outros métodos ou até outros atributos. Poderia ter colocado aqui um modelo, configurações, algo assim, certo? Bom, se o celular simples ele só tem uma marca, uma cor, um peso, ele liga e desliga, nesse caso, o que, é que eu posso ter no celular intermediário? Ele vai estender desse celular, extend desse celular simples, e aí a gente vai usar aqui, adicionar os métodos. Obviamente, eu vou primeiro colocar os atributos do celular intermediário. Vamos supor que, além de ligar e desligar, ele tem acesso a alguns outros aplicativos. Por exemplo, vou colocar aqui public, ou protect mesmo, nesse caso. Vamos colocar que o celular intermediário, além de ligar e desligar, ele tem acesso à internet. Boolean is acesso. Tem acesso ou não à internet. Então, aí eu vou colocar também aqui, que se ele tem acesso à internet, eu vou colocar só acesso à internet, né? Por exemplo, para ele receber alguma coisa via internet, né? Alguns aplicativos que tem. E o celular mais avançado eu coloco alguma coisa mais avançada, certo? Que eu posso colocar acesso a aplicativos. Bom, e aí eu vou fazer o seguinte. Então, como ele estende da celular simples, eu vou adicionar aqui os métodos ação de origem, vim aqui criação dos métodos gets e sets, e também vou a ação de origem colocar aqui gerar o método toString.
E também vou criar um método, no caso, ação de origem construtor. Então, vai ter justamente marca, cor, peso e acesso à internet ou não. Aí aqui eu vou pegar o celular simples e pegar o método construtor, né, nesse caso, que seria exatamente isso aqui, e trazer para cá. Além das informações setadas, vou ter exatamente isso. Bom, aí agora eu vou vir aqui no celular avançado. O celular avançado, além de dar internet, eu vou colocar acesso aos aplicativos, nesse caso. Ou colocar tirar foto, por exemplo. Tirar foto é ótimo. Eu vou colocar aqui public, protected, tipo, também booleano, acesso, acesso, no caso foto, se vai ser foto ou não. E também vou colocar aqui, só para a gente ter exatamente, um booleano também, que vai ser exatamente foto, acesso a aplicativos, né? Is aplicativo. Bom, seria isso, eu vou colocar aqui clear stand do celular intermediário. E aí aqui eu vou vir aqui no celular avançado, adicionar o construtor. Peraí. Deixa eu vir aqui a ação de origem, criar o construtor. Dessa forma. E também vou criar os métodos get e sets. Então, vou vir aqui, ação de origem, adicionar os métodos get e sets. Além disso, eu vou também criar o método toString. Então, adicionar aqui a ação de origem, adicionar toString do método, e eu vou copiar as informações que estão aqui contidas, né, no outro. Cor, marca, e se tem acesso ou não à internet. Dessa forma. Bom, a gente já fez tudo, agora a gente vai agora para o método principal, e agora eu vou criar um celular. Então, celular simples, iPhone, simplesmente, não iPhone, new celular avançado, recebe um celular avançado. Então, a marca aqui seria iPhone, a cor prata, peso, vou colocar aqui 0,8 gramas, acesso, agora eu não sei como é que coloca, se é assim mesmo, true, e true, não sei se seta assim, acho que talvez sim. É um booleano, né, nesse caso, será que tá dando erro? Eu coloquei, acho que talvez seja por conta desse aqui, né? Eu coloquei do tipo float. O F. Bom, e aí aqui eu vou ligar o iPhone, então iPhone ponto ligar. Aí no caso, eu acho que nem precisa, mas eu vou colocar aqui ligar o próprio iPhone, né? Peraí. iPhone ligar e iPhone ponto desligar. Para a gente testar a lógica. Então vamos lá. Ele vai dizer que está ligando e está desligando o iPhone, né? E aí eu posso também vir aqui, através do system, imprimir essas informações, né? Tipo system.out.println iPhone.toString. Ele vai imprimir aqui as informações do iPhone, vai ligar e desligar. Olha só, celular avançado, cor prata, marca iPhone, peso, acesso à internet, aplicativos e foto. Bom, é isso. A questão 3 é exatamente essa. Eu vou fechar, obviamente, para ter espaço. Agora eu vou fazer a questão 4. Na questão 4, cadê? Deixa eu pegar aqui a informação. Ele é uma perguntas e respostas, na verdade, né? No caso seria responda. A gente vai ter que responder essas perguntas.
A primeira, no caso aqui, a quarta questão, letra A, para que serve o modificador de acesso? A letra B, para que serve a palavra-chave super? A letra C e a letra D. A gente vai especificar melhor aqui as questões, certo? Vamos lá. Então, vamos lá. Aqui nesse caso, a primeira pergunta é o seguinte: para que serve o modificador de acesso protected? Como ele funciona no caso da herança entre classes? Bom, se a gente deixar o atributo privado, eu não consigo acessar algumas informações desse outro. Por mais que tenha exatamente o privado, acho que talvez, na verdade, acho não, na verdade, talvez, sim. É afirmativo, nesse caso, se eu colocar privado, olha só, eu vou fazer isso com um teste com vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esses celulares, né, que a gente tinha feito, eu coloquei eles como protect. Eu coloco como protect para garantir acesso a algumas outras informações. Porém, se eu deixar como privado, quando eu for acessar o método toString, ele não tem como. Por exemplo, olha só, eu vou deixar isso aqui como privado. Private. Ele já vai dar erro já nas outras classes, porque eu não tenho como acessar aqui diretamente. Você privou, mesmo por conta da herança que existe do celular intermediário estender da classe simples, do celular simples, eu não consigo acessar essa informação da marca. Então, eu não posso deixar também de forma pública, mas eu posso pelo menos deixar de forma protected. Porque se a gente colocar protected, a gente protege deles de outras aplicações, mas por conta da herança a gente consegue acessar deles no mesmo pacote. Então, para que serve o modificador de acesso protected? Para permitir acesso do atributo nas classes com herança. Como é que ele funciona no caso de herança entre classes? Nesse caso, o atributo com modificador de acesso protected permitirá que que na classe descendente permitirá o seu acesso por exemplo, com o método string, né, nesse caso. Um exemplo, né, na classe descendente. Então, o atributo modificador de acesso protect permitirá o acesso, o atributo, o modificador de acesso protected permite que o atributo, fica melhor assim, permite que o atributo seja acessado na classe descendente por meio, no caso, o modificador de acesso protect permite que o atributo seja acessado na classe descendente. Por exemplo, quero que às vezes não saia a informação, né? Por exemplo, no método toString. Eu dei um exemplo nesse caso. Se você modificar o acesso de protect para private, você não consegue acessar lá no método toString, por exemplo, o exemplo que eu dei, né? Para que serve a palavra-chave super? Dê um exemplo concreto do seu funcionamento. Bom, a palavra reservada super serve para definir os atributos que são herdados da classe mãe ou da classe principal. Dessa forma, a classe progenitora terá acesso
a esses atributos por meio da herança. Você definindo, por exemplo, esse acesso aqui, cadê? O celular simples tem esses atributos. Então, como o celular intermediário herda características do celular simples, então marca, cor e peso não são atributos do celular intermediário, mas sim do celular simples. Porém, o celular intermediário estende das características do celular simples. Então, ele vai herdar características e comportamentos. Então, no seu construtor, vai ter exatamente a entrada das informações setadas, por exemplo, marca, cor e peso, que são atributos que não são atributos da classe celular intermediário, mas sendo celular simples. Então, a gente designa que essas informações setadas, marca, cor e peso, são da classe superior, que é justamente, a gente coloca essa palavra reservada super, dizendo que marca, cor e peso são da classe do celular simples, e não da classe em si do celular intermediário, mas que ela herda essas características, certo? Existe alguma diferença entre o funcionamento da herança para atributos e métodos? Existe diferença entre o funcionamento da herança para atributos e métodos. Atributos e métodos. Não, nesse caso, existe alguma diferença entre o funcionamento? Bom, geralmente, com a questão do encapsulamento, os atributos precisam estar pelo menos como protected, né, nesse caso. A questão é que quando a gente usa a questão da herança, em uma classe, por exemplo, quando a gente usa uma classe herdando características de outras, a gente consegue ter exatamente, necessariamente, vamos supor, a gente só faz a informação lá no programa principal com a informação celular avançado. Não precisa fazer a instância de um objeto celular simples, celular intermediário. Para a gente conseguir acessar as informações em celular avançado, então a gente já consegue, por conta da herança, ter ao mesmo tempo um celular simples, um celular intermediário e um celular avançado, por exemplo, por conta da questão da herança múltipla. E aí, consequentemente, eu consigo acessar qualquer método de um celular simples, um celular intermediário, como também um celular avançado. Da forma como a gente faz, por exemplo, usando, por exemplo, um método específico, nós deixamos a desejar. Por exemplo, vamos supor, eu quero somente acessar o método celular simples, mas ele tem que receber um celular. Então, por mais que eu faça a instância do objeto na classe principal, de um objeto celular simples, eu preciso fazer a instância celular simples, celular intermediário, celular avançado, então, criando instâncias de objetos. Então, fica nesse caso, muita instância de objetos na classe principal. Então, a gente só precisa fazer isso diretamente na classe mais avançada, por exemplo, da questão da herança múltipla, nesse caso, né? Então, existe essa diferença, nesse caso, do acesso, basicamente, mas a gente consegue permitir, mesmo que o acesso seja público, né, nas classes, a gente consegue acessar de qualquer outra classe. Vamos supor que eu tenho criar uma classe, eu crio uma instância de um celular simples, um objeto, eu consigo ligar, desligar, setar esse peso. Porém, eu não consigo ter acesso diretamente aos atributos, como acontece das classes intermediárias. Então, essa é a principal diferença, né, no funcionamento. Então, essa pergunta eu posso deixar aqui aberta para vocês responderem. Descreva o que acontece o acesso aos atributos e métodos quando são do tipo público, private e protect. Então, a gente já deu um exemplo aqui no funcionamento. Quando a gente usa a palavra reservada public, eu consigo tanto acessar esse atributo no mesmo pacote, em pacotes distintos, em qualquer outro tipo de pacote, a gente consegue acessar essa informação, né? No caso, um programa, o atributo. Mas quando a gente coloca private, ele só é acessado na própria classe. Com a questão da herança, por exemplo, isso você deixa a desejar. Então, você precisa tirar para privado, para protected, como a gente fez exatamente aqui. Celular simples, protect, porque geralmente a gente capsula como privado. Então, para a gente ter esse acesso por conta da herança múltipla, das heranças nesse caso, ou herança simples ou múltipla, você precisa colocar eles como protect, certo? Aqui nem precisaria ser protect, poderia ser private, né? Porque é a classe mais raiz, nesse caso, mais raiz não, nesse caso, mais folha, né? Que é a ramificação mais que você tem mais específica, né, nesse caso. Então, aqui poderia ser privado, sem problema nenhum. Eu protejo as informações, até porque só está nessa classe, né? A gente não vai herdar nenhuma outra característica. Bom, exatamente isso.
As questões 4 até a letra D, aqui você vai, observa, pode até colocar aqui observações sobre público, privados e protected, respondendo essa questão, certo? Bom, agora vamos para a questão 5, que usa também outro exemplo de... a gente já fez, inclusive, essa questão, mas eu vou fazer ela novamente. Ele pede para criar a classe... deixa eu pegar aqui a questão 5. Cria a classe utilizando o princípio da herança, obedecendo a hierarquia da figura abaixo. Essa figura que eu já dei na aula, a gente vai substituir o calendário, nesse caso, a figura pelo calendário por string. A gente já fez essa questão, mas eu vou fazer novamente. Ele pede para acrescentar os construtores, criar uma classe testa tudo, inserir aqui a informação mostrar a pessoa, mostrar funcionário. Eu vou primeiro criar basicamente as informações, depois eu vou para as alternativas, certo? Então, eu vou criar aqui, é porque vocês não estão vendo, mas vocês podem baixar exatamente o material que está disponível aqui na descrição do vídeo, que é exatamente a questão, nesse caso a questão 5, lá tem um diagrama. Então, se você observar no diagrama, tem também aqui a classe pessoa, a classe funcionário, a classe aluno e também a classe chefe de departamento. Então, a classe pessoa é a classe principal, certo? Então, eu vou criar aqui pessoa.java. A classe pessoa, ela vai ter alguns atributos como sendo, eu vou deixar ele como protected, vai ser uma string, nome. Vou ter também aqui um protected string CPF. E vou ter também um protected calendar. Ele vai pedir para importar, né? O Java de calendário já está importado, a data de nascimento. Bom, aí eu vou fazer aqui a criação dos métodos gets e sets. Então, eu trouxe aqui os métodos get e set para cada um. Eu não gosto de deixar junto. E aí, eu vou também fazer o método, o construtor. Então, eu vou adicionar aqui, inserir um construtor com esses atributos. E vou precisar... Eu acho que seria interessante colocar esse CPF minúsculo, né? Deixa eu corrigir aqui. This.cpf. This.cpf recebe CPF. E aqui ele retorna o CPF. Pronto. Bom, e aí aqui eu vou também criar um método toString. Então, vim aqui a ação de origem, criar um construtor, quer dizer, um toString, né, nesse caso. Bom, então eu tenho um CPF, a data de nascimento e também o nome. Aqui eu acho que eu fiz essa questão e deu problemas. E aí, como é que eu fiz ela? Eu precisei, basicamente, fazer algumas alterações no código para que ele realmente imprimisse a data de nascimento no formato de data de nascimento. Então, tem que fazer algumas mudanças aqui nessa classe com esse método toString, certo? Então, a gente vai fazer exatamente essas mudanças a partir de agora. Bom, então, nós precisamos, por exemplo, nesse caso aqui, deixar no formato de data de nascimento, né? Por exemplo, geralmente as datas de nascimento vão vir, ou datas, né? Ele tem exatamente algo assim, né? Então, eu vou concatenar essa informação alguma coisa, com alguma coisa. Então, para vir em formato de data, precisaria fazer exatamente isso, certo? Mas aí, como é que eu acesso a informação diretamente, né, nesse caso? Bom, para isso, a gente precisa fazer, nesse caso, com que na classe pessoa, eu tenha exatamente no método string
a informação formada, né, como fosse um set, né? Por exemplo, retornar a data no formato de data. Então, para isso, a gente vai acessar da seguinte forma. Por exemplo, data do nascimento, mas, nesse caso, para acessar o dia, nós precisamos retornar da seguinte forma, colocar no formato de dia, né? Por exemplo, então, seria data, nascimento, ponto. O get, no caso, tem um método aqui chamado ponto .get, e ele recebe aqui um calendar, ponto, aí o dia do mês. Aqui. Então, vai pegar o dia do mês, mais exatamente o nosso, aspas, nesse caso a barra, né? Aí ele vai concatenar isso aqui, essa outra barra, com a data do nascimento, ponto, get int, aí nesse caso seria calendar, ponto, get, no caso get não, get data, ponto, month. Pronto, o mês do mês que está da data, nesse caso, separa. E aí, com a data, com o mês já setado, eu vou setar o ano. Então, seria data de nascimento, .get, calendar, .year. Bom, e aí já vai vir no formato de data. Porque se a gente colocar dessa forma, vai dar um erro lá quando for imprimir o método string. Bom, então seria essa informação aqui. Bom, e aí, depois que a gente faz a classe pessoa, precisamos criar as outras classes que é da característica da classe pessoa. No exercício tem aluno e funcionário. Eu vou primeiro fazer aluno e depois eu faço funcionário, certo? Então, eu vou criar aqui a classe aluno, .java, e aí esse aluno vai estender características de uma classe pessoa. Aí, por conta da herança, nesse caso, ele tem um atributo específico que é a matrícula. Então, vou colocar, como ele não tem mais acesso, né? Não tem mais outra classe para herdar a característica dela, eu vou colocar como privado, certo? Então, private, a matrícula do aluno. Vou criar também os métodos gets e sets. Então, inserir aqui a ação de origem, vim também aqui no método, né, gets e sets. Perfeito. E agora eu vou criar o construtor. Então, eu vou vir aqui na ação de origem. Quer dizer, eu acho melhor primeiro fazer o nosso construtor primeiro, depois eu faço o método string. Fazer aqui o construtor com a matrícula, aí por conta da herança ele vai vir com super, né, aqui. Bom, exatamente dessa forma. Já vai pedir para importar aqui o Java útil calendar. E aí na classe, no método toString, também vou fazer exatamente aqui a ação de origem, toString, matrícula. Obviamente ele vai vir somente com essa informação, preciso setar as informações da pessoa. Então, eu preciso copiar e colar essa informação aqui. Então, eu vou vir até CPF e copio e colo isso aqui, olha só. Aí coloco uma vírgula e um espaço aqui para ele vir com a matrícula. Bom, então já tem exatamente o aluno. Então, agora vamos criar outra classe, que é chamada aqui na atividade de estudo, que é o funcionário. Então, vou vir aqui na classe, criar aqui um funcionário, funcionário.java. Ele vai estender aqui pela herança, né, usando o extends, da classe pessoa. O funcionário tem, além de tudo, eu vou ter no funcionário a informação da matrícula, data da admissão e o salário. Então, protect, mas é privado porque eu tenho outra classe que vai dar características de funcionário. Então, protect matrícula. Vou precisar também colocar aqui um protect de string não, calendário. Data de admissão, e também eu vou colocar aqui um protect de salário. Então, é do tipo float, salário. Então,
exatamente isso, e aí eu vou precisar criar aqui o construtor. Então, assim, seria aqui no ação de origem, criar um construtor com esses atributos. E também vou criar os métodos gets e sets. Ação de origem, adicionar aqui os métodos gets e sets. E também o método toString. Bom, além dessas informações, eu vou precisar setar aqui as informações CPF, data de nascimento, até a parte aqui. Deixa eu pegar aqui na classe pessoa melhor. Copiar e colar isso aqui. CPF. Aí eu vou ter que editar essas informações aqui na data da demissão, né? Olha só. Ele vai vir exatamente no formato de data. Então, algo assim que a gente fez. Só alterar aqui a informação para data de demissão. Ele vai vir aqui com data. Deixa eu pegar aqui o atributo. Data admissão. Então, onde tem data de nascimento, a data de demissão, data de admissão e data de admissão. Que é a data de nascimento, né? Eu estava alterando. Peraí, deixa eu ver aqui onde é que é. Aqui, olha só. E aqui. Então, setou as informações, já pegou a matrícula. A matrícula não tem nesse caso. Ou tem? Tem, né? Nesse caso, está faltando aqui somente um concatenar. Pronto. Então, já tem aqui o funcionário. Bom, além disso, do funcionário, eu vou ter outra classe, que é exatamente chefe de departamento. Então, eu vou criar aqui uma pasta, uma classe chamada chefe departamento.java. E no chefe departamento, eu vou colocar que ele vai estender de funcionário. Então, extend funcionário. Além de tudo, o chefe departamento tem também atributos aqui, que é do tipo privados, certo? Então, private, string departamento, que é o nome do departamento. Nós precisamos colocar outro atributo aqui, que é exatamente a data de promoção, que ele está exatamente como chefe desse departamento. Então, private calendar, data de promoção, dessa forma. E eu vou colocar esse P como maiúsculo, certo? Data, promoção. E também um outro atributo aqui, que é do tipo float, que é a gratificação. Então, private float gratificação. Bom, então, uma vez que é definido isso, a gente vai criar também o método, o construtor, nesse caso, então refatorar, refatorar não, nesse caso, ação de origem, gerar aqui o construtor. Vamos precisar também criar os métodos gets e sets, caso seja necessário. E também o método toString. Ação de origem, método toString. Então, ele vai pegar as informações do funcionário. Então, vou pegar aqui CPF, copiar isso aqui e colar. Aqui. E a data de admissão, data de promoção vai ser data de promoção, ponto get, calendar, ponto day of monitor, mais uma barrinha, né, para colocar, mas data promoção, ponto get, calendar, ponto, nesse caso, monitor, mas data promoção ponto get calendar ponto year.
Bom, feito isso, agora a gente vai adicionar agora aqui, quer dizer, acho que já está tudo pronto, né? A gratificação ficou aqui embaixo, pronto. Bom, então a gente já tem aqui tudo, né? Já que a questão pede, agora eu vou lá nas alternativas para ver o que pede a mais. Na questão, tem diz o seguinte, na alternativa A, tem a seguinte informação. Acrescenta aos construtores a lista de parâmetros necessária para instanciar o objeto. Por exemplo, a classe pessoa deve ter nome, CPF, data de nascimento e uma lista acumulativa, ou seja, um construtor da classe funcionário deve ter a lista dos atributos mais atributos necessários para a classe pessoa. Dica, não deixe de usar a palavra-chave super em cada construtor. Nesse caso, a gente já fez isso, né? Na letra A já está ok. Na letra B diz o seguinte, insira os seguintes métodos para apresentar os valores dos atributos da classe. Mostrar a pessoa, mostrar funcionário, mostrar chefe, mostrar aluno, que é o método string, né, nesse caso. A gente já fez isso aí. Na letra C, cria uma classe e testa tudo com o método main, que instancia o objeto de cada uma das classes e exibe os valores dos atributos através de uma chamada dos métodos mostrar pessoa, mostrar funcionário, mostrar chefe e mostrar aluno. Então, a gente vai criar aqui na classe principal, deixa eu ver, que é a atividade estudo 5, quer dizer, atividade estudo 10, questão 5. Então, eu vou criar aqui nessa classe, certo? Então, vamos lá. Public static void main string args. Bom, e aí eu vou criar 4 objetos, uma pessoa. Vou criar um aluno. Vou criar também um funcionário. Todos são pessoas, obviamente. E um chefe de departamento. Bom, uma vez que é criado esses objetos, obviamente ele vai receber aqui a característica de pessoa, então new pessoa. Esse aqui vai receber características de um aluno, new aluno. Esse aqui vai receber características de um funcionário, new funcionário. E esse outro vai receber características de um chefe de departamento, new chefe departamento. Além de tudo, acho que é muito pequeno, né? Eu vou imprimir eles através do método string. Então, vem aqui, system.out.println. Vou imprimir a pessoa.toString mais --n aqui. Vou imprimir em sequência o aluno.toString mais --n. Vou chamar também o funcionário.toString mais --n mais chefe departamento ponto toString. Bom, então a gente já tem aqui, vai funcionar esse system out.println, mas eu preciso, antes de tudo, criar as pessoas nesse caso. A pessoa aqui, vou colocar aqui Ana, a pessoa A, o CPF dela é 086, eu ia colocar meu CPF. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E a data de nascimento, aí eu preciso colocar aqui, né, criar uma instância, que eu acho que eu fiz dessa forma, né, na outra vez. Eu criei uma data, né, por exemplo, então, data de nascimento aqui, vou colocar assim, calendar, data de nascimento, pessoa, recebe, calendar, ponto get instance. E eu vou setar essa data de nascimento, data de nascimento da pessoa, ponto set,
Aí eu vou dizer aqui, ela vai vir o ano que ela nasceu, vamos supor que ela nasceu em 1990, no mês de calendar, ponto, vamos ver que nasceu, vamos supor, em abril, April, e também aqui a data, vamos supor que ela tenha nascido em dia 7. Aí eu instancio essa aqui, data de nascimento aqui. Então ele vai trazer justamente uma data de nascimento de pessoa. Bom, além de tudo, eu preciso também da data de nascimento do aluno. Então, aqui já fiz a pessoa, né? Então, eu vou precisar criar aqui uma outra data de nascimento, só que nesse caso do aluno. Data de nascimento, aluno. Como eu setei, acho que não, aí vai dar problema, né? Eu acho que vai ser assim, data de nascimento do aluno, get distância, então data de nascimento do aluno, ponto, set. Aí eu vou setar a mesma data, né? Não precisa também. Eu vou colocar só uma data diferente aqui, só o dia e o ano. Algo assim. E ele vai setar essa aqui, a data de nascimento, para isso aqui. A matrícula é do tipo string, então eu vou colocar a matrícula aqui, tipo 0005-890-6. Vou colocar com 8, pronto. Essa aqui é a matrícula dele. O CPF dele seria 123-654-978. E o nome do aluno seria Pedro. Bom, já fiz aqui para o aluno, vou criar aqui outra pessoa, que é o funcionário. Então, data de nascimento. Tem duas datas, né? Uma data de nascimento do funcionário. E também vai ter uma data de admissão. Então, data de admissão funcionário. E aí a gente vai criar aqui o método set para cada um. Né? Data de nascimento funcionário, ponto set. É uma data também. Tá dando erro, né? Nesse 9. Por que tá dando erro aqui? Esse erro. Depois eu vejo isso aqui. Vou colocar aqui outra data, 05. 09 não aceita. Estranho. Vou colocar 002. E aqui o mês que o funcionário nasceu foi em agosto. E a data que ele foi admitido, então data de demissão do funcionário, ponto 7. Vamos dizer que ele recebeu um presente de aniversário. Só que nesse caso, em 2008 ou 2020, vamos colocar aqui. Então, recebe aqui Maria, por exemplo, o CPF 987, vou colocar qualquer número aqui. A data de nascimento seria essa aqui. A matrícula, então vou inventar aqui uma matrícula. Bem simples, né, essa matrícula. E a data da demissão seria essa data de demissão funcionário. O salário, vou colocar aqui, que é 5.000 reais, certo? Bom, perfeito. No chefe de departamento tem 3 datas. Aí começa, né? Vou colocar aqui essas 3 datas. Deixa eu só colocar aqui, no caso, data de nascimento do chefe, a data da admissão do chefe, e, nesse caso, a data de nascimento do chefe. Eu vou criar essas datas. Então, dando um erro aqui.
né? Tem hora que não, às vezes dá erro de quê aqui? Não tem por que dá problema. Eu vou colocar a data de nascimento do chefe aqui com E, só pra gente... Tava dando um erro, não sei por quê. Então, data de nascimento, chefe. Tudo padrão, colocar aqui um E e aqui também um E. Ah, não, porque tá igual, né? Tá certo, agora entendi. Data de nascimento do chefe, aqui seria data de admissão. Admissão e promoção. Data, promoção, chefe. É que estava com o mesmo nome, né? No atributo. Bom, no caso do objeto, né? Então, data de nascimento, chefe.set. Dessa forma. Data de nascimento, ponto chefe, ponto admissão, deixa eu colocar aqui admissão. E data de promoção. Essa questão é chata, viu? Meu Deus, vamos lá. A promoção, vamos supor que ele tenha sido promovido em 2021, recentemente. Aqui vou colocar, eu demiti em 2019 e ele tem exatamente, nasceu em 1990. Vou alterar aqui a data para ponto novembro. Dezembro. Esse aqui pode ser ponto fevereiro. E aqui ele é ponto, sei lá, pode ser agosto mesmo. Bom, e agora vamos lá. Eu vou setar o chefe de departamento, o nome dele vai ser João. O CPF dele vai ser esse. A data de nascimento será a data de nascimento chefe. Então, é só colocar aqui chefe. Esse outro aqui, data da demissão. Aqui tem esse, chefe. E data de promoção, chefe. A matrícula, eu vou colocar aqui uma matrícula. Então, 98765. O salário dele é de 5.000. Departamento, sei lá, RH. E a gratificação dele, ele ganha uma gratificação de R$2.000. Bom, então, eu vou imprimir aqui os elementos, nesse caso, e ele vai trazer a pessoa, o aluno, o funcionário e também o chefe de departamento. Então, perceba que está tudo ok, né? Bom, para o vídeo não ficar tão longo, eu acho que ficou longo esse, a gente vai para um outro momento, que é para resolver as questões usando o conceito de polimorfismo. Bom, ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado por demais dessa aula, dessa metade dessa aula, e nos vemos até a próxima.